tá, que foram passados ontem para vocês. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar a nossa aula, eu nem vou esperar, não. A gente vai já iniciar, a gente já está até com 10 minutinhos atrasado aqui. E hoje a gente vai resolver os exercícios que foram propostos, tá? Ontem, na aula de ontem. Eu nem verifiquei quem fez ainda, mas a gente já vai fazer aqui a correção deles, porque o prazo se encerrou ontem à noite, então vamos lá fazer a correção, tá? Então, a primeira questão que nós tivemos ontem, ela fala o seguinte: uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato apresentado na figura, né? Essa é aquela forma tradicional, fazer aquele bolo redondo com um furo no meio. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são, vamos lá. Então aqui ele fala num tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone e dois cilindros, tá? Então aqui vale um detalhe importante, ó. Aqui é mencionado tronco de cone, é mencionado cilindro, cone, tronco de pirâmide e só. Não são mencionados essas três figuras. Lembre-se o seguinte: o tronco de cone ele é uma figura geométrica, tá? Obtida a partir do cone, ou seja, você tem um cone, faz um corte em uma determinada altura, tá? A parte de cima, essa parte aqui é descartada e você fica só com a parte de baixo e fica com esse formato aqui. Se você observar essa parte de dentro aqui, é justamente isso, né? É justamente um tronco de cone que foi cortado, a parte de cima. Se você observar agora a parte de baixo, é impossível que isso seja um cilindro, porque um cilindro ele precisa ter, ó, a mesma distância daqui para cá. Mas pode ter cilindro assim tortinho? Pode. Só que a distância da geratriz para outra geratriz é sempre a mesma. Se você observar, não importa se o cilindro está em pé, retinho, ou se ele está inclinado. Então não tem como ser um cilindro, tá? Então essas duas aqui estão erradas. Essa aqui também está errada, não pode ser cilindro. Essa aqui também não pode ser cilindro. Então sobra quem? Dois troncos de cone. E de fato, ó, se você pegar esse cone aqui de cabeça para baixo, ó, você vai essa figura que está de cabeça para baixo, você vai ter aí mais um tronco de cone aqui embaixo. Ou seja, você tem um cone virado para cima e tem um tronco de cone virado para baixo. Então ambos são troncos de cones que foram cortados para obter essa figura aqui que nós chamamos de forma, ok? Então, a alternativa correta é a letra D, de dado. Segundo exemplo, melhor, segundo exercício de ontem, tá? Uma empresa que produz embalagens plásticas está elaborando um recipiente de formato cônico com uma determinada capacidade, conforme o modelo a seguir. Nós temos aqui o raio, que vale 36, e a altura desse cone, que vale 48. Se a altura do líquido no recipiente é de 20 centímetros, essa altura aqui, ó, de 20 centímetros, determine a área da superfície lateral da parte do recipiente não preenchida pelo líquido, tá? Essa parte aqui que sobra vazia. Essa parte que sobra vazia aqui, se vocês parem para notar, vocês vão perceber que isso daqui é um tronco de cone, tá? Então, esse raiozinho pequeno aqui, ó, esse raiozinho aqui pequeno, que a gente não sabe quanto é que é, mas a gente vai chamar de Rzinho, ele pode ser obtido através, digamos assim, de uma razão e proporção. Então, a gente vai obter o raio aqui primeiro, para depois calcular a área de superfície, tá? Então, vamos lá. Para obter o raio, a gente vai fazer o seguinte, ó, o raio menor sobre o raio maior é igual à altura menor, que é 20, sobre a altura maior, que é 48. Que são proporcionais, tá? Aí aqui a gente multiplica cruzado, fica 48R igual a 20 vezes 36. Tá? Como eu não sei o resultado, eu vou multiplicar aqui na calculadora. 20 vezes 36 vai dar 720. E passa-se o 48 para o outro lado dividindo. 720 dividido por 48, o resultado será 15. Isso, 15 centímetros, tá? Então, esse aqui é o valor do raio pequeno, tá? 15 centímetros.
que mais que nós precisamos para calcular a área? Nós precisamos da geratriz. O que é geratriz? Ó? Geratriz é essa distânciazinha pequena aqui, ó. A geratriz maior é essa aqui, tá? E a geratriz menor é essa aqui. Como que a gente calcula a geratriz, por exemplo, maior? Então, para calcular a geratriz maior, a gente faz isso aqui, ó. Geratriz ao quadrado, que seria essa aqui, ó, formando esse triângulo, tá? É igual ao raio maior ao quadrado, mais a altura maior ao quadrado. A gente quer saber a geratriz, então vamos substituir os valores maiores, tá? Então, o raio é 48 e a altura, a altura é o contrário. Não é, esse aqui tá errado. A altura é 48, né? E o raio é 36. Eu só troquei a ordem aqui. Vamos lá. Então, fazendo direitinho agora. Aqui vai ficar 36 ao quadrado mais 48 ao quadrado. Para não fazer passo a passo o cálculo aqui, eu já vou fazer na calculadora, tá? 36 ao quadrado mais 48 ao quadrado. O resultado é 3.600, tá? Então, a geratriz ao quadrado é 3.600. Aí é só extrair raiz quadrada, tá? Aí aqui a gente não precisa pensar muito, né? Lembrem-se, 3.600 é a mesma coisa que 36 vezes 100, tá bom? E aí, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10, portanto, né, a geratriz equivale 60. Temos aqui também o valor da geratriz maior. O que mais que precisamos para calcular? Nós vamos agora calcular a geratriz menor, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A geratriz menor, que seria isso aqui, ó. Geratriz menor, e daqui para cá, a geratriz maior. Para calcularmos a geratriz menor, a gente vai fazer o mesmo procedimento do anterior, tá? Ó, geratriz ao quadrado é igual ao raio menor ao quadrado, mais a altura menor ao quadrado. Então, a geratriz menor vai ser o raio menor que é 15 ao quadrado, e a altura menor que é 20 ao quadrado, tá? Então, geratriz pequena ao quadrado, geratriz menor, ela é 15 vezes 15 mais 20 vezes 20 dá 400, né? Então, 625. E aí eu sei que raiz quadrada de 625 é 25. Então, a geratriz é igual a 25 centímetros. Essa é a geratriz menor. Então, nós sabemos aqui os valores da geratriz. Menor, geratriz maior. A gente tem todos os valores aí referentes. Então, a gente quer saber qual que é a área calculada. Então, o que a gente vai fazer? Por que eu preciso, pessoal, calcular raios e geratriz? Porque na fórmula de calcular do cilindro, do cone, desculpa, a fórmula da área do cone, ela é dada pela seguinte expressão, né? Πr ao quadrado π vezes o raio vezes a altura, né? A geratriz. Então, para a gente poder determinar a área superficial, tá? A área superficial lateral, não a área total, tá? Só a área lateral. A gente precisa saber alguns valores, que são raio e geratriz. Que é assim, ó, a fórmula da área é assim, a área é igual, tá, gente? Π vezes o raio vezes a geratriz, tá bom? Essa é a fórmula da área. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a área do cone inteiro e subtrair da área desse pedacinho aqui, desse cone menor. Então, essa área que sobra aqui é a resultante da área total, menos a área que tem o líquido aqui, né? Que tem aqui esse líquido. Então, como que a gente vai fazer isso? Iremos fazer isso bem simples, ó, só substituir aqui na fórmula. Então, a área vai ser a área total menos a área que tem o líquido. Se vocês notarem pela essa fórmula, a área total vai ser π vezes, vamos aqui, o raio maior, vale 36 aqui, π vezes 36, vezes a geratriz maior que a gente calculou, 60, menos π vezes o raio menor agora, o raio menor a gente calculou foi 15, e a geratriz menor foi 25. Pronto, agora é só resolver esse cálculo.
Vou fazendo a calculadora aqui, ó, 36 vezes 60, resultado 2.160. Então, a área é igual a 2.160 π menos 15 vezes 25, 375. Eu só esqueci de colocar o π aqui, ó. Bom, portanto, né, a área vai ser igual a quanto? 2.160 menos os 375. Então vai dar 1.785 π centímetros quadrados. Então essa é a área do recipiente que não está sendo preenchida, tá? Que não tem o líquido lá. Então esse é o nosso resultado aqui, tá? De acordo com o livro, era para dar 1.758. Será que eu multipliquei alguma coisa errada? Pera aí. Deixa eu calcular de novo aqui. Não. Tá certo. Deixa eu ver aqui no livro por que tá dando errado. Geratriz menor 25, o raio menor 15. Eu acho que o livro tá errado, tá? Porque eu fiz o cálculo aqui mesmo, é o mesmo, tudo é igual, mas ele colocou aqui um valor diferente. Acho que ele inverteu o 8 ou um 5 aqui no resultado. Mas enfim, tá? Vocês não estão vendo mesmo no livro, né? Então, a resposta aqui, gente, 1.785 π centímetros quadrados. Percebam que o que a gente fez, ó? A gente calculou a área total do cone, tá? E nós calculamos a área somente dessa parte com líquido, tá? E aí, essa parte que não tem nada é o quê? É o total menos essa parte do líquido. Porque na matemática, muitas vezes, a gente faz os cálculos assim, tá? A gente calcula dessa maneira em que eu não calculo diretamente a coisa. Eu calculo algo e subtraio de outro algo, tá? Nesse caso aqui, especificamente, calculo a área lateral total e subtraio da área lateral somente da parte que tem o líquido. Depois eu subtraio essas coisas e então eu tenho a parte que eu quero. A gente usa muito esse recurso, tá? Desse cálculo diferente, nessa ordem diferente, para facilitar a nossa vida, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos para a próxima questão, questão 3. A questão 3, ela fala o seguinte para a gente, ó. Um cone reto com raio da base medindo 10 centímetros e altura de 12 centímetros será seccionado por um plano paralelo à base, de forma que os sólidos resultantes da seção também tenham o mesmo volume. Então, vamos lá. Ele pede qual é a altura resultante da seção para que isso possa acontecer, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu tentar explicar para vocês o que essa questão quer dizer para a gente. Ela quer dizer o seguinte, existe um cone reto, tá? Nós temos aqui um cone reto. Cone reto significa que a altura coincide com o centro do cone, tá? Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui esse cone. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse cone, ele tem a seguinte característica, ó. É um cone normal, reto, né? Que é muito bom. E aí é o seguinte, alguém vai vir aqui e vai cortar esse cone aqui. Quando cortar esse cone, ele vai gerar aqui uma altura menor, certo? E aqui na parte de baixo nós vamos ter um tronco de cone. Eu vou até tirar um print aqui da apostila, porque no desenho que a apostila fez ficou bem legal. Bem mais legal do que o desenho que eu estou tentando reproduzir aqui. Então, basicamente, é esse aqui, ó. A nossa proposta é a seguinte. Você tem um cone, tá? Ele vai ser cortado aqui com um plano paralelo à base. Então, você vai ter outro cone aqui em cima, tá? Esse pintado de rosa, que a gente não sabe qual que é a altura. Mas ele pede o seguinte, ó, nessa questão. É pedido que a altura desse cone aqui, desse segundo cone, seja tal que o volume desse cone aqui tem que ser igual ao volume desse cone de baixo. Então, em outras palavras, a gente não vai resolver
calculando o volume de cima e o volume de baixo. Não, a gente vai ser um pouco mais esperto. A gente vai pegar o volume total e vai dividir por 2, já que a gente quer que as duas partes tenham o mesmo valor. Então, perceba o seguinte, ó. Como que eu calculo o volume de um cone? Então, a gente vai calcular primeiro o volume total. O volume total de um cone é a área da base, que seria π, vezes o raio ao quadrado, tá? O π já tem ali, então eu vou repetir o π aqui. Então, deixa eu fazer de novo aqui. Então, o volume de um cone é π raio ao quadrado, vezes a altura, dividido isso aqui por 3, tá? Porque toda figura que forma bico, aí ele fica dividido por 3 o volume. A gente vai ver esse pirâmide também, mas depois. Bom, ele não fala o valor de π, então a gente não vai usar o valor de π, mas o raio, ó, observe que o raio da base mede 10 e a altura 12. Então, vai ser π vezes 10 ao quadrado, que é 100, vezes 12, dividido por 3. Ó. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 12 dá 120. 120 dividido por 3 dá 40. Então, o volume total vai ser igual a 40 π centímetros cúbicos, tá? Esse é o volume total. Então, esse volume da parte de cima, tá bom? Que eu vou chamar só de volume, ele tem que ser o quê? Esse volume, a gente sabe que ele vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a alturazinha, dividido por 3. Por outro lado, eu quero que esse volume seja igual ao de baixo. Se o volume total é 40, isso significa dizer que o volume esse volume de cima tem que ser igual a quanto? 20. 20 π centímetros cúbicos. Então, eu tenho que resolver essa continha aqui. Eu quero que o de baixo e de cima tenham a mesma medida, tá, gente? Eu quero que elas sejam iguais, tá? Ele fala para a gente de forma que os sólidos resultantes da seção tenham o mesmo volume. Tá bom? A gente poderia usar outras técnicas para resolver, mas eu acho que assim é uma forma mais tranquila de resolver, tá? Na apostila, ela indica para a gente resolver utilizando, por exemplo, a razão de semelhança. Como assim? Lembre-se que o volume do menor sobre o volume do maior, né? Vou escrever M aqui, o Mzão. Isso aqui é K ao cubo, tá? Então, a gente poderia resolver por isso aqui, mas eu acho melhor resolver assim. Fica bem tranquilo, ó. Basta a gente substituir e fazer a conta, ó. Então, nós temos π vezes o raio ao quadrado. O raio do menor aqui, a gente não faz ideia de quanto seja, né? O raio do menor. É por isso que a gente não vai poder fazer assim. Então, vamos lá. O raio do menor, a gente não tem o raio do menor. Porém, a gente pode usar o seguinte recurso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Qual que é o recurso matemático que a gente vai usar nessa questão aqui? A gente vai fazer o seguinte. Nós temos que o V do menor sobre o volume do maior, isso tem que ser igual a K ao cubo, como eu comentei com vocês ali em cima, tá? Mas eu não sei quanto que vale o K e eu não sei quanto que vale nada aqui. Eu sei quanto que vale, a gente já fez aqui, mas a gente nem precisava calcular isso aqui. Eu ia resolver de uma maneira mais fácil, mas a gente não tem um raio menor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A razão de proporção aqui é que um dividido pelo outro, isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar meio, né? Porque o de cima, o volume menor é a metade do de baixo. É a metade do maior, na verdade. O K ao cubo eu não sei como calcula, mas eu sei que se eu fizer a altura do menor sobre a altura do maior, eu sei que isso aqui vai dar K. Então, eu vou substituir isso aqui, ó. A altura do menor, que é X, sobre a altura do maior, que é 12, e vou resolver essa continha, tá? Ao cubo. Em outras palavras, né, vamos fazer o cálculo aqui embaixo, nós teremos que meio é igual a X ao cubo dividido por 12 ao cubo, tá? Então, vou escrever aqui. E aí, 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12, que dá 1728. Então, fazendo aqui em cima. Então, x ao cubo sobre 1728 é igual a 2, ou melhor, igual a meio.
multiplicando cruzado. Não vou nem multiplicar cruzado. Vou passar o 1700 para o outro lado multiplicando. Então, fica x ao cubo igual a 1728 dividido por 2. Então, dividindo por 2, o resultado dará 17 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Então, sobra 1. 12 dividido por 2 dá 6. E 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, x ele vai ser igual a raiz cúbica de 864, tá? Dividindo isso aí, não vai dar um valor exato, tá? Não vai dar. Então, o que a gente vai fazer para poder obter o resultado? 864. A gente vai fazer racionalização do 864. Dividindo por 2, o resultado vai dar 432. Dividido por 2 de novo vai dar 216. Dividindo por 2 vai dar 108. Dividindo por 2 vai dar 54. Por 3. Por 3 não, por 2 de novo, né? Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 2, né? Então, nós temos aqui, ó. Então, x ao cubo... Opa, x só é raiz cúbica de quem? Como a gente quer ao cubo aqui para poder sair da raiz, ó, eu posso juntar 3, 2 aqui, tá? Então, ficará 3 ao cubo vezes 3. Não é 3 não, é 2, tá, gente? Deixa eu só ver aqui quem que... Tá. Então, deixa eu silenciar aqui esse WhatsApp aqui. Para não atrapalhar de novo. Então, olha só. Eu posso juntar 3, 2 daqueles 4, daqueles 5, 2, 4, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2, na verdade. Eu vou juntar aqui, ó. 2 ao cubo, 2 ao quadrado e 3 ao cubo, tá? Então, aqui vocês vão perceber, ó, que esse 2 aqui vai sair, porque vai cancelar aqui, que esse 3 sai. Então, o x vai ficar 2 vezes 3, e dentro da raiz cúbica vai ficar o 4, porque 2 ao quadrado, 4. Portanto, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 raiz cúbica de 4. A letra a alternativa dessa questão, letra E, tá? Deu um pouco de trabalho de calcular, porque nós não conhecemos o raio, tá? Se a gente conhecesse o raio desse cone menor, seria bem mais fácil resolver essa questão. Como a gente não conhece, a gente vai fazer usando essa regra de proporção, tá? Não se preocupe em anotar agora, porque daqui a pouco, depois que acabar a aula, eu vou postar no YouTube, e aí vocês podem rever, tá? A questão lá e copiar direitinho, passo a passo. A próxima questão 4, diz pra gente o seguinte: um cilindro circular reto com raio da base e alturas iguais a R tem a mesma área de superfície total que uma esfera de raio. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: um cilindro circular reto, tá? Com raio da base e altura tem a mesma área de superfície total. Agora aqui é importante, tá, gente? É a superfície total do cone que vai ser utilizado. Como que eu calculo a superfície total do cone, né? Primeiro, a área total do cone. Eu não vou nem colocar total aqui, a gente já sabe que vai ser total. A gente vai usar o seguinte: eu vou escrever aqui C de cone, tá? Eu vou colocar aqui E de esfera. Da esfera a gente viu na última aula, foi 4 π. Então, a gente não viu comigo, né? Eu dei aula no vídeo, então quem assistiu o vídeo viu. Então aqui é 4πr², o da esfera, tá? Vou colocar até um R minúsculo aqui para diferenciar, tá? O da esfera com o raio do cone, que é R maiúsculo, tá bom? E o do cone nada mais é do que 2π vezes o raio. Eu vou até mostrar aqui na apostila, tá? A página da apostila, gente, que tem a fórmula do cone, tá? É a página 19, tá? Página 19 a gente tem as informações do cone aqui. Vou tirar um print aqui e mostrar para vocês as fórmulas do cone aqui, só para vocês verem e para a gente poder usar aqui mais tranquilos, ó.
Então, essas aqui são as fórmulas do cone, tá? Então, vejam que a fórmula da superfície total, gente, ó, a área total é a área lateral mais a área da base. Então, a área da base é πr quadrado. Então, ó, deixa eu escrever aqui. Depois, esse 2 vai aparecer depois. Então, vai ficar assim, ó. Π r quadrado mais a área lateral, que é πrg. Então, como é que é um cilindro? Ah, eu coloquei foi o do cone, né? Desculpem. Deixa eu pegar o do cilindro aqui. O 2, aquele 2 que vai aparecer lá do cilindro é porque o cilindro possui duas bases, tá? Iguais. Então, é uma consequência aí de nós estarmos utilizando. Esse aqui é o do cilindro, ó. Então, a área do cilindro também, ó. É a área lateral, mas duas vezes a área da base. Então, a área lateral é esse aqui. Ficou um pouquinho afastado aqui, deixa eu... Aqui, ó. A área lateral e a área da base, πr quadrado. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. É 2πr quadrado, que é a área da base, duas vezes a área da base, mais a área lateral, 2π r vezes h. Então, a gente quer que essas duas contas sejam iguais, mas a gente tem que lembrar o seguinte, nessa questão, ele diz que tanto o raio da base quanto a altura é r. Então, a gente vai trocar aqui, né? Vai ficar 2, a gente vai colocar o 2, né? Π, o r não muda, mas o h vai mudar. 2π, o r aqui, r vezes r, o h vai se tornar r, então fica r quadrado também. Ó. Então, se você somar essas duas coisas aqui, vai ficar 4π r quadrado, né? Porque eu tenho 2, somando com 2 fica 4. Então, quanto que tem que ser o valor do raio? Ó? Se você anotar aqui, não precisa nem fazer mais cálculo nenhum. Ó. Então, você tem que o rzinho tem que ser igual ao rzão. Por isso que o raio da esfera precisa ser igual ao raio do cilindro, tá? Então, acabou a questão. Só que você comparar aqui, ó, essas duas expressões para saber que os raios precisam ser iguais. Porque 4π vai ser o mesmo, tá? Não vai mudar o π. E a última questão da aula passada. Suponha que haja laranjas no formato de uma esfera com 6 de diâmetro e que a quantidade de suco que se obtém ao espremer a cada laranja, 2/3 de seu volume, sendo o volume dado em litros. Nessas condições, se quiser obter 1 litro de suco de laranja, deve-se espremer, no mínimo, aqui nós sabemos aqui, 14 laranja. Mas como então que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Bom, a gente vai calcular o volume de uma laranja, tá? Então vamos lá. Ó, o volume de uma laranja, ela é igual ao quê? 4π raio ao cubo dividido por 3. Essa é a fórmula, tá? Vamos substituir o valor do raio aqui. Então, nós temos 4 vezes 3,14, que é indicado aqui o valor do π, vezes o raio. Já que o diâmetro é 6, significa que o raio é 3, tá? E aí é só fazer esse cálculo aqui. Então, vou pegar a calculadora aqui. Vocês podem pegar de vocês aí e conferir. Teremos 4 vezes 3,14 vezes 9, né? Que é 3 ao quadrado é 9, dividido por 3. Resultado é 37,68, tá? Ou se você quiser deixar no formato de π, vai ficar 36π, tá? Centímetros cúbicos. Lembrando que, uma coisa que a gente não lembra, tá? 1 litro, isso aqui é equivalente a, deixa eu ver aqui, quantos centímetros cúbicos? Até conferir aqui. Então, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, tá? 1.000 centímetros cúbicos. Ou, né, deixa eu ver em mililitro aqui. Mililitro é bem maior. Então, 1 centímetros. Então, essa é a relação que a gente vai estar utilizando. 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, tá bom? Se você quiser deixar esse númerozinho aqui na forma já resolvida, isso aqui vai dar 37. Deixa eu ver se aqui tá certo. 37, ó, 4. Não, isso aqui tá errado. Tá dividido por 3. 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 3, tá?
36 dividido para 3 vai dar 12. Então, 12 pi centímetros cúbicos, tá bom? Então, esse é o valor em cada laranja, tá? O valor de cada laranja. 12 pi centímetros cúbicos, tá? A gente quer encontrar 1.000 centímetros cúbicos para poder dar 1 litro de suco. Então, a pergunta seria o seguinte: se cada laranja dá esse valor aqui... mas lembrando, né? O volume do suco é 2/3, tá? Do volume da laranja. Isto é, 2/3 de 12, né? 12 pi. 12 vezes 2 dá 24, 24 dividido por 3 dá 8. Então, seriam 8 pi centímetros cúbicos, tá? De laranja. Ok? Então, o valor aqui, ó, 8 pi dá... Deixa eu ver quanto que dá. 8 vezes pi... 8 vezes 3,14 vai dar 25,2, tá? Então, o volume do suco, nesse caso aqui, 25,12, tá bom? Centímetros cúbicos. Aí, eu quero que, na verdade, eu quero saber se uma laranja produz esse valor de suco, a gente vai fazer uma regra de 3 agora, tá? Então, quantas laranjas são necessárias aí para poder desenvolver isso aqui? Então, vamos lá. Eu já adianto para vocês que essa resposta aqui, pessoal, tá errada, tá? Essa resposta aqui tá errada. Eu vou mostrar para vocês porque ela tá errada, tá? Eu vi aqui na apostila aqui, e eu vi lá que a resposta, pelo menos para mim, ela tá errada. Eu fiz o cálculo aqui. Mas vamos lá. O volume do suco é esse. Então, se uma laranja produz 25,12, então quantas laranjas produzirão 1.000 litros, tá? Na verdade, essa questão aqui, basta a gente fazer isso aqui, ó. Isso é 1.000, os 1.000 litros dividido para 25,12, tá? Fazendo isso na calculadora, 1.000 dividido para 25,12, o resultado é aproximadamente 40 laranjas, tá? Tem um erro nessa questão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Laranja. Nem sei mais escrever laranja, meu Deus. Laranja, escreve assim. Pronto. Então, são 40 laranjas, tá? E aqui é o seguinte, no livro, eu estava conferindo aqui no livro, e aí quando eles multiplicam aqui, ó, 4 vezes pi, vezes isso aqui, vezes 9, eles, não sei o que eles fizeram, mas eles simplesmente negligenciaram esse 3 daqui, por isso que dá esse valor aí de 14 laranja, tá? Então, não dá 14 laranjas. Essa questão aqui, ela tá errada, tá? Então, o resultado mesmo final é 40 laranjas, tá? Não é esse valorzinho aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a resposta que aparece aqui no livro para mim, só para vocês conferirem aí, tirarem suas próprias conclusões aí, tá? Ó, para mim eles desce aqui, ó. O volume da laranja vai ser 4π raio ao cubo, né? O raio é 3 dividido por 3, ó. Só que 3 ao quadrado, 3 ao cubo... verdade. Então, corta aí. Agora eu vi aonde eu errei, né? Eu coloquei ao quadrado aqui, ó. É ao cubo, tá vendo aqui? E aqui eu coloquei ao quadrado. É por isso que deu errado. Então, vamos refazer aqui. Não vou nem refazer, a apostila tá certa aqui. Eu que fiz conta errada. Para variar, né? Então, vamos lá. Deixa eu explicar a partir desse pedaço aqui. Então, olha só. Ó, o volume de uma laranja é 4/3 de πr ao cubo, tá? Então, R ao cubo aqui vai dar 27. 27, eu vou dividir primeiro. Ó, 27 dividido para 3 vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Como é só 2/3, 2/3 de 36, ele é 36 dividido para 3 dá 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Então, ele vai multiplicar 24 vezes 3,14. O resultado vai dar 75,36. Como 1 litro é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos, então, para você descobrir o valor, aqui vai se dividir 1.000 por 75,36, que vai dar aproximadamente aqui 13,26 laranjas, tá? Aí,
Nesse caso aqui, ele deve espremer 14 laranjas, porque se ele espremer 36, você não consegue 1 litro, tá? Então ele vai conseguir um pouco mais de 1 litro com as 14 laranjas, mas é melhor do que não conseguir os 1 litro. Então ele vai precisar espremer 14 laranjas, tá? Toda vez que tiver questão dessa forma aqui, em que a aproximação, tá, gente, não bater, como a gente já viu questões, por exemplo, de amperímetro não, na verdade, são questões que envolvem lá na física elétrica que a gente viu, disjuntores, que você precisa garantir a potência máxima, por exemplo, para que o disjuntor não dispare. Aí você dá uma margem de erro. Nesse caso, a gente sempre eleva, tá? Porque senão as coisas não funcionam. Nesse caso aqui, não teríamos 1 litro, tá bom? Desculpem aí pelo erro, eu troquei ali a fórmula, tá? A fórmula que é ao quadrado é a área e não o volume. Então, eu meio que buguei aí. Acabei fazendo errado aqui para vocês, mas já corrigindo aqui com a resposta do livro, aí eu percebi por que eu errei. Raio tal cubo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alô, Kennedy? Pode falar. Cortou aqui a parte, tipo, travou aqui, aí eu não consegui entender por que ele arredondou para 14. Ah, tá. Ele arredondou para 14, Marcelo. Porque é o seguinte, ó. Se você espremer 3 laranjas, vão faltar 260 ml, tá? De suco. Ele só vai ter 13. Desculpa. Vai faltar, deixa eu ver aqui, ó. Multiplicando 75,36 vezes os 13, tá? Deixa eu multiplicar aqui. Você pode multiplicar aí na calculadora também para você ver. Se você pegar os 75,36, que é a quantidade de suco de cada laranja, e multiplicar por 3 laranjas, o resultado vai dar 900 e quase 980 ml, tá? Então isso aqui não dá um litro, tá bom? Se você multiplicar isso daí, Entendi. não vai dar 1 litro. Então você vai faltar aí uns 200 ml, uns 20 ml mais ou menos. Bem pouquinho vai faltar. Então você espreme mais uma laranja para poder completar 1 litro, tá bom? Tranquilo. Tranquilo? Bom, pessoal, então essa foi nossa aula de hoje, tá? Vou estar interrompendo aqui a gravação e fazer a chamada com